Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à Central de Cursos e Treinamento de Impacto. Eu estou muito feliz de poder estar aqui mais uma aula com vocês, estar ministrando mais uma vez. De fato, estou muito feliz. Sejam muito bem-vindos. Você já está no nosso grupo do WhatsApp, onde você vai estar acompanhando todas as novidades, toda a nossa agenda, toda a nossa grade de cursos. É muito importante que você esteja lá conosco, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição dessa aula. Você fica à vontade, entra no nosso grupo, fala comigo no privado. Nós estamos à disposição para tirar suas dúvidas, para te explicar um pouquinho mais sobre o projeto, para que você entenda que o nosso intuito é gerar conhecimento, é trazer qualificação até você, tá bom? Você que é empresário que está me assistindo, você que é aluno que está me assistindo, você que é estudante, enfim, não importa em que nível acadêmico e em que nível profissional você esteja. Todo mundo um dia vai precisar lidar com o dinheiro. Todos, né? Desde do mais novo até o mais maduro, em todas as nossas faixas etárias, em todas as nossas estações de vida, nós vamos precisar lidar com o recurso. E justamente essa aula ela foi preparada, né, para que a gente possa intensificar a nossa gestão financeira, para que a gente possa entender a importância de gerir com muita eficácia e eficiência o nosso dinheiro, tá certo? Então já prepara o papel, prepara a caneta, senta aí na cadeira, acompanha essa aula onde você estiver, mas eu te dou um conselho, não perde absolutamente nada, tá certo? Então, nos próximos dias aí a gente vai estar, eu peço que você fique atento nos grupos do WhatsApp, nós vamos estar colocando os links de cursos, nós vamos estar dando insights de conhecimento, nós vamos estar promovendo muita coisa bacana, tá certo? Posso contar com você? Então, sem mais delongas, sem enrolação, indo direto ao ponto, para vocês que estão me assistindo, para você que está me assistindo, o que é gestão financeira? Hoje nós estamos diante de um caos muito grande quando se fala de gestão financeira, porque 90% das pessoas hoje do nosso país não tem uma cultura de poupar, não tem uma cultura de gerir bem as suas finanças, e isso reflete não apenas no seu pessoal, mas isso reflete quando nós vamos empreender, porque nós queremos implementar uma cultura que já faz parte da nossa vida pessoal, muitas vezes dentro da nossa organização, dentro da nossa empresa, dentro da nossa veia empreendedora. E isso é um problema. Então é por isso, né, já pensando nisso, eu preparei para você, a Central de Cursos e Treinamentos preparou para você aqui um pequeno treinamento sobre justamente como é que a gente pode gerir melhor. Alguns insights, algumas chaves bacanas de como é que a gente pode gerir melhor o nosso dinheiro, os nossos recursos. Então vamos lá. Para vocês, o que é gestão financeira? Eu vejo muitas interrogações porque, na verdade, uns acham que é uma coisa, né, gerir o dinheiro com responsabilidade, talvez seja gastar menos, evitar despesa, ter um controle melhor. Eu acho que todas essas informações são válidas, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais, tá certo? Eu queria aprofundar um pouquinho mais. Então vamos lá, acompanha comigo. Vamos lá, introdução à gestão financeira pessoal. Porque antes de falar de uma gestão financeira muito bem resolvida no âmbito empresarial, no âmbito corporativo, né, no âmbito do empreendedorismo, nós precisamos entender que a nossa vida ela precisa ser uma referência no que diz respeito à gestão financeira. Porque como é que nós vamos passar isso para dentro da nossa empresa se a nossa vida pessoal não está 100% alinhada sobre esse aspecto, tá? Então a gestão financeira pessoal é justamente o processo de administrar de forma consciente e organizada os recursos financeiros individuais ou familiares ou empresariais, né? Utilizando técnicas e ferramentas. É ter controle sobre o que se ganha e o que se gasta, né? Ter esse controle é fundamental para garantir estabilidade, alcançar objetivos e evitar o endividamento. Nós sabemos que o índice de endividamento hoje nos nossos cidadãos brasileiros é muito alto, justamente por conta dessa má cultura de gestão financeira que nós temos. Nós temos uma cultura do consumismo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer do nosso treinamento. Nós temos uma cultura de muito consumismo, nós temos uma cultura de muitas vezes comprar sem precisar, sem ter a necessidade. Nós não sabemos discernir aquilo que é desejo pessoal de uma necessidade evidente. Então muitas vezes a gente confunde muitas coisas, tá? Então isso é muito importante para que a gente possa ter controle emocional. Eu conheço muitas pessoas que muitas vezes estão ansiosas, vai gastar. Estão passando por um problema, vai gastar com alguma coisa. Elas estão muitas vezes passando por um descontrole em outra área e elas descontam na vida financeira. Então, a nossa vida financeira muitas vezes, ela pode ser um reflexo de um descontrole emocional. Você já parou para pensar nisso?
ela pode sim ser um reflexo de uma instabilidade emocional, muitas vezes de uma falta de alinhamento familiar. Então isso é muito importante, a gente vai falar mais sobre isso no decorrer do nosso treinamento. Fica ligado, já pega o papel e pega a caneta e já vai anotando algumas coisas importantes. Então vamos lá, vamos classificar primeiro o que é receita, né? Renan, nada mais, nada menos, como é que eu posso discernir isso? Gente, nada mais, nada menos, receita são todos os ganhos financeiros que a pessoa recebe, como, por exemplo, salário, rendimentos de investimento, trabalhos extras ou aluguéis, né? É o que a gente chama de renda passiva, né? A questão de aluguéis, aposentadorias ou pensões, rendimento de atividades extras, venda de produtos ou serviços, ou seja, tudo aquilo que entra, tudo aquilo que você recebe. A receita são os teus rendimentos, ou seja, salário, né, seja rendimentos ativos ou passivos, né, trabalhos extras, uma renda extra que você tem, aposentadorias ou pensões, rendimento de atividade, ou seja, tudo que envolve aquilo que você recebe, né, os valores monetários que chegam até você é considerado uma receita sua, tá certo? Isso é muito importante que a gente vai classificar. Agora, Renan, o que é despesa? Vamos fazer o contraponto da receita. Vamos fazer aquilo que vai justamente contrapor as receitas para que a gente veja se há saúde financeira, tanto na nossa vida pessoal como profissional. Vamos lá. Vamos classificar o que é a despesa, que é justamente o antagônico da receita, que vai justamente cruzar, a gente vai precisar cruzar essas informações para saber se nós estamos respirando financeiramente ou não. São gastos que a pessoa tem diariamente. E esses gastos eles podem ser fixos ou variáveis. Então isso é despesa, né? Como, por exemplo, alimentação, roupas e acessórios, energia, água, telefone, internet, saúde e educação, diversão e coisas supérfluas. Ou seja, tudo aquilo que nós identificamos como gasto, né, do dia a dia, seja variável ou fixo, nós consideramos como despesa. Então isso é despesa, tá? Certinho? É muito simples, vai anotando para que você não esqueça, porque a gente vai falar muito sobre alguns aspectos aí nos próximos minutos aí do nosso treinamento. Então tudo isso é despesa. Ficou alguma dúvida até aqui? Qualquer coisa, não tenha dúvida. Entre em contato com a gente, deixa o seu comentário aqui na nossa aula, aqui no YouTube, e vai fazer total diferença para a gente, para que a gente possa verdadeiramente acompanhar o teu progresso, acompanhar o teu crescimento, saber quais são as dúvidas, no que a gente pode melhorar, dar sugestões de curso, por que não? Nós estamos aqui prontos para receber a tua sugestão. Renan, eu quero um curso sobre empreendedorismo, eu quero um curso sobre inteligência artificial, Renan, eu quero um curso sobre como eu consigo automatizar algumas coisas dentro da minha empresa, enfim, tudo isso é muito importante, tá? Vamos lá. E a gente precisa do seu feedback. Vamos lá. Receita e despesa. Tá? Isso aqui foi algo muito forte que verdadeiramente quando a gente vai aplicar isso até dentro do meio presencial, das nossas palestras presencial, tanto dos nossos cursos online, nós temos uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque geralmente as pessoas elas não conseguem identificar o que é receita de verdade e o que é despesa. Então já pega o papel, já pega a tua caneta aí, e já vai colocando as tuas despesas e as tuas receitas. Vamos fazer uma... me permita usar essa linguagem. A grosso modo, vamos fazer uma leitura muito superficial da nossa vida financeira. Vamos pegar um papel, e eu quero fazer essa dinâmica com você agora. Vamos pegar um papel e vamos colocar todas as nossas receitas, todos os nossos rendimentos. Ah, Renan, é só o salário do mês. Pronto, coloca lá o salário do mês. Essa é a tua receita do mês. E do outro lado, você vai colocar todas as suas despesas, ou seja, todos os teus custos fixos e variáveis, todas as tuas despesas, todos os teus gastos no mês. Então você vai colocar aluguel, você vai colocar combustível, você vai colocar parcela do carro, você vai colocar alimentação, você vai colocar conta de energia, você vai colocar tudo. No final, claro que você não vai ter condições de muitas vezes esmiuçar tudo detalhe por detalhe, a não ser que você for uma pessoa muito organizada, e justamente essa é a proposta da gestão financeira, é que milimetricamente cada detalhe dos teus gastos ele seja controlado, para que você consiga identificar a tua saúde financeira, tá? Isso é muito importante. Então vamos lá, coloca a tua receita e coloca a tua despesa e vê se há um equilíbrio ou vê se há um desequilíbrio, tá? Vê se você está fazendo aquilo que é típico muitas vezes do brasileiro, que é o quê? Gastar mais do que ganha, ou seja, ter mais despesa do que receita. Então isso é um problema.
Porque nós não vamos conseguir ter uma saúde financeira se as nossas receitas e as nossas despesas não tiverem em equilíbrio. Na verdade, não é nem estar em equilíbrio, porque as nossas receitas elas precisam se sobrepor para que haja algum tipo de sobra. Né? E essa sobra ela vai garantir segurança para justamente os próximos dias do teu mês. Porque se você pega todo o seu salário e lança sobre as suas despesas e você fica zerado, isso também pode ser um problema, porque imprevistos acontecem. Muitas vezes uma pessoa pode adoecer da tua família, pode acontecer algum tipo de imprevisto, pode acontecer uma viagem que precisa ser feita de forma emergencial, pode acontecer, ou seja, tudo pode acontecer, qualquer imprevisto. Né? Uma compra de um medicamento que seja urgente, ou seja, tudo. Então é muito importante que haja algum tipo de sobra. Renan, acontece? Muito difícil. Mas nós estamos aqui para isso, para começar a gerir as nossas finanças de forma eficaz. Então vamos lá, faz essa dinâmica aí e dá uma olhada. Renan, eu estou no vermelho. Renan, eu consegui sobrepor as minhas receitas da minha despesa. Parabéns, é isso mesmo. Renan, a situação está complicada, eu gasto mais do que eu ganho, eu não estou conseguindo gerir verdadeiramente as minhas receitas, as minhas despesas, o negócio está um caos. Fica comigo nessa aula que eu quero te ajudar a justamente como a gente consegue vencer isso aí. Vamos lá. Ou pelo menos equilibrar. O consumismo. Isso é muito importante falar. O consumismo desenfreado é um dos grandes vilões das finanças. As redes sociais, a publicidade constante e a busca por status, né, levam pessoas a gastar mais do que podem. Ou seja, muitas vezes a gente está lá na nossa casa, no nosso sofá, olhando para a televisão, daqui a pouco passa aquela propaganda daquele celular super moderno, super novo. Aí a gente olha para o nosso celular e o consumismo faz a gente pensar isso. Nossa, como eu estou com um celular inferior, porque a propaganda ela é muito sugestiva, a propaganda ela é muito espetacular. Então, quando nós olhamos para aquilo que nós temos, e é interessante o poder da propaganda. O poder da propaganda faz você desejar, faz você querer, faz você... É muito intuitiva, ela é muito tentadora. Né? A propaganda é muito tentadora. Então ela faz você olhar e você é pego pela concupiscência dos olhos. Você é pego pelo desejo dos olhos. Você é pego com aquele olhar de consumismo de verdade. Diz assim, eu quero. Tá? Aí você olha para aquilo que você tem e você às vezes tem uma tendenciosidade até de menosprezar o que você tem. Né? Diz assim, o meu celular está muito velho. Eu preciso de um celular novo. E você começa a arrumar argumentos e prerrogativas para o quê? Para gastar. Então o consumismo é justamente isso. É o desejo desenfreado e a gente precisa separar uma coisa. Desejo de necessidade. Você precisa se fazer algumas perguntas quando você vai comprar alguma coisa. Eu preciso daquilo? Eu posso comprar aquilo? Então existem algumas perguntas que a gente precisa fazer quando a gente está diante de um produto, quando a gente está diante de alguma coisa que a gente vá investir o nosso dinheiro. Peraí, eu preciso de verdade disso? Ou eu estou comprando apenas por um desejo? A necessidade sempre, em alguns aspectos, precisa estar acima do desejo. Porque eu preciso ter o que é necessário. Então, antes de realizar os meus prazeres, né, antes de ter o que eu quero ter, eu preciso ter as minhas necessidades básicas supridas. Por quê? Porque a gente entra em uma contradição. Que é eu ter um celular super da moda e ter algumas coisas na minha casa faltando que são necessárias, que são essenciais. É o que a gente chama da inversão de princípios, tá? E é claro que eu, como professor aqui da Central de Cursos e Treinamentos, eu não tenho poder sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a forma com que você vai usar o seu dinheiro. O que eu estou estabelecendo aqui são princípios. Né? Porque você há de concordar comigo que não adianta nós termos muitas vezes aquele ultracomputador, aquele ultracelular e as necessidades básicas da nossa casa elas estarem sendo negligenciadas. Percebe que muitas vezes o consumismo faz com que a gente negligencie algumas coisas? Tá? Então é claro, eu não tenho absolutamente nenhum controle sobre a tua gestão financeira. Mas o que eu estou falando aqui é justamente para a gente abrir um pouquinho a mente. Né? Porque durante muito tempo, muitas vezes, a gente tem essa inversão de prioridades. Então, entenda aquilo que é prioridade para você, entenda o que é prioridade para os seus recursos. Está na hora de eu investir nisso? Será que está na hora de eu investir esse dinheiro nisso?
Isso é muito importante. Por quê? Porque o consumismo ele é muito forte. Pelas propagandas, pelas mídias sociais, pelo Instagram. Você olha a pessoa do Instagram, você diz assim, eu quero ter a vida dessa pessoa. Só que quando a gente olha para a nossa gestão financeira, a gente olha e diz assim, peraí, eu não tenho condições de ter a vida daquela pessoa. Então eu preciso aterrissar, eu preciso, sabe, ser um pouquinho mais realista e racional para entender a minha estação financeira. Tá? Então vamos lá. Então o consumismo muitas vezes faz a gente entrar nesse mundo meio paralelo, meio sem entender a realidade que nós estamos vivendo. Então isso é muito importante. Já pega esses insights aí, já anota e não esquece isso, porque isso é muito importante para a nossa vida financeira. Tá? A gente precisa agir com a razão e não agir com as emoções. Então vamos lá. Desejo do consumismo. O caminho para o fundo do poço financeiro. Você não tem noção de como isso é prejudicial para você. E é como eu falei no começo. Tem gente que está ansioso, vai gastar. Tem gente que está com problema pessoal, vai gastar. Tem gente que está com... É complicado. Porque muitas vezes o consumismo ele tem essa raiz emocional. Né? Vamos lá. 3 perguntas que você deve fazer antes de comprar. Isso é muito forte, isso é muito complicado. E essas 3 perguntas, elas são essenciais. E você vai entender por quê. Vamos lá. Isso é muito interessante. Eu preciso? Essa pergunta ajuda a diferenciar desejo e necessidade, evitando compras por impulso. Ou seja, olha só que importante. Eu posso? Avalie o seu orçamento e veja se o valor da compra cabe no seu planejamento financeiro. Certo? Então você precisa saber até onde você vai nas suas finanças, né? Então, perguntas interessantes. É o melhor momento? Pense se a compra é urgente ou se ela pode ser adiada para um momento mais oportuno. Ou seja, essas 3 perguntas você deve fazer todas as vezes que você está diante de uma compra nova, de um novo gasto. Eu preciso disso? Eu posso fazer isso? É o melhor momento? Pega essas 3 perguntas e se faz para você mesmo diante da tua gestão financeira, tá? Eu preciso comprar isso, eu posso comprar isso, é o melhor momento de investir nisso, tá? Você vai entender que muitos aspectos ou muitas compras a gente não faria se a gente aplicasse essas 3 perguntas antes de comprar, tá? Eu me coloco muito nisso. Muitas vezes eu compro uma coisa e depois eu olho e digo assim, rapaz, eu não precisava disso agora. Isso poderia ter esperado um pouco mais, tá? Isso é muito importante, queridos. Então vamos lá. Principais fatores para o endividamento. Lembra que eu falei para vocês que o endividamento é uma das coisas mais presentes na vida do brasileiro. Talvez você, que esteja me assistindo, nunca conheceu alguém que na história da sua vida nunca deveu. Tá? Isso pode ter acontecido? Pode, né? Mas talvez todo mundo já passou por algum momento de endividamento, por alguma fase financeira ruim. Então você talvez, tá, gente? Isso aqui é só uma conjectura. Talvez você nunca tenha conhecido alguém que nunca teve dívidas, né? Nunca passou por uma crise financeira. Porque todo mundo passa, porque isso é comum na vida de todo trabalhador, empresário, enfim, que mora no nosso país. Então vamos lá. Principais fatores para o endividamento. Primeiro, falta de controle. Né? Falta de controle financeiro. Não saber exatamente quanto entra e quanto sai é o primeiro passo para o descontrole. Então tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe. Tem gente que vai fazer todo esse planejamento, vai tentar fazer, acaba se estressando, Renan, não dá certo, eu já tentei usar planilha, eu já tentei usar aquilo, eu já tentei e não dá certo, não funciona. Será mesmo? Ou muitas vezes é falta de paciência, falta de parar, falta às vezes de uma sensibilidade para a gente sentar, né? Você que é casado, sentar com a sua esposa e dizer assim, minha filha, vamos ver todas as despesas, você sentar com a sua família, sua mãe, seu pai, seja lá, o pessoal que mora na casa, gente, vamos ver as despesas aqui todo mundo, vamos ver o que é que dá para fazer para gerir melhor, tá? Então, compras por impulso, como eu já falei para vocês, e a falta de conhecimento. Não reconhece o problema e não busca se qualificar, nem ferramentas que ajudem na tomada de decisão. Ou seja, bons aplicativos de gestão financeira, né? Então, existe vários aplicativos nas lojas, aí, tanto da Apple Store quanto da Play Store, que tem muita coisa boa, né? Muito controle de despesa, muito controle de gastos que vai ajudar você. Então tem muitos aplicativos, programas, até o próprio Excel, que vai te ajudar muito na questão do controle financeiro. Então busque ferramentas, tá? Não veja o problema com vista grossa, né? Use ferramentas para ajudar, auxiliar na tomada de decisão, tá? Porque aí você vai ver que você
vai chegar um ponto que você dizer, não, preciso parar aqui, eu não posso mais avançar. Por quê? Porque a minha situação financeira não permite. E isso não é fraqueza. Tem muita gente que fica triste, mas rapaz, eu não consigo comprar isso. E fica com aquele sentimento de fracasso, sabe? Diz assim, mas rapaz, não dá. Não. Isso é racionalidade e sabedoria. Se você entende que você não pode fazer alguma coisa e você deixa para um outro momento, não é que você é fraco e não conseguiu comprar aquilo. O consumismo, muitas vezes, nos faz pensar que se a gente não comprar aquilo é porque a gente não pode, é porque a gente não tem, né? Eu quero dar para os meus filhos aquilo que os meus pais não conseguiram me dar. E a gente se lasca, né? Como diz aqui a linguagem do nordestino, a gente fica todo lascado para poder prover aquilo, muitas vezes sem poder. Então é isso que eu estou dizendo. Eu vejo muitas pessoas passando por isso. Então a gente vai... Deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai dar o seu melhor para sua família, você vai dar o seu melhor para o seu filho, você vai dar o melhor para tudo. Mas você vai fazer aquilo que está dentro das tuas possibilidades. Sabe? Dentro das tuas possibilidades. Entende que gestão financeira é um processo. Daqui a pouco você vai estar podendo fazer coisas maiores. E daqui a pouco, com um pouquinho mais de organização, você vai poder fazer coisas ainda maior. E daqui a pouco, com um pouquinho de mais de organização, você vai fazer isso. Você vai galgando passos maiores financeiros. Até você estar num nível de estabilidade, onde você vai poder prover coisas maiores para a tua família, para a tua empresa, para o teu negócio e assim sucessivamente. Tá bom? Então vamos lá. Tem alguns fatores, outros principais fatores do endividamento, cartão de crédito. Quem nunca, né? Quem nunca se endividou com cartão de crédito? Cartão de crédito é uma das principais, um dos principais fatores de endividamento hoje no Brasil, tá? Reserva de emergência, empréstimo pessoal, isso aqui é complicadíssimo, né? Então, esses são os principais fatores, né? A ausência da reserva de emergência sem um fundo de segurança. Né? Então, qualquer imprevisto vira um problema. Então, se o menino adoecer, você vai ter que pegar um dinheiro emprestado para poder comprar remédio. Por quê? Porque não tem uma reserva de emergência, não tem um fundo de caixa que possa te suprir ali de alguma necessidade. E empresarialmente isso funciona da mesma forma. Né? Um colaborador precisa ser demitido e você não tem muitas vezes o dinheiro para poder pagar a rescisão, aquela coisa toda. Então, assim, você precisa se planejar. Tá? Você precisa se planejar. Isso é muito importante. Tá bom? Então, vamos lá. Notícia. Individualmente sobe 78,2% das famílias em maio. É notícia. Vamos lá. O cartão de crédito mantém a liderança. Olha só, gente, presta atenção. O cartão de crédito mantém a liderança como a modalidade mais utilizada, mencionada por 83,6% de endividados, mas perdeu espaço em relação à fatia de 86%, 86,9% registrada em maio do ano passado. Na direção oposta, os carnês cresceram com uma fatia de 17,2% de menções em maio de 2025 e antes 16,2% em maio de 2024. Ou seja, o cartão de crédito segue na liderança como o maior fator de endividamento. Ou seja, um cartão de crédito que devia ser nosso amigo acaba virando nosso inimigo. Olha só que tragédia. Então vamos lá. Eita, olha que imagem boa. Renan, eu tenho muitos cartões, eu tenho limites altos, né? Para começar, muitas vezes nós ganhamos um salário mínimo e temos um cartão com limite de 10 mil reais. Olha só se isso não é uma tentação. Olha só se isso não é absurdo, né? Em que às vezes a gente diz assim, Renan, mas um limite alto é bom, porque às vezes você quer comprar alguma coisa, você quer fazer, mas isso é loucura total. Por quê? Porque como nós vamos conseguir fazer a gestão disso? Se nós temos um salário muitas vezes mínimo, um salário do comércio, nós temos um salário que talvez nem chega perto disso e temos um cartão de crédito com limite exorbitante. É a cara da tentação. Isso é a cara do consumismo. Justamente porque nós não vamos conseguir ter gestão. Né? A não ser que você seja um cara com muito controle emocional, né? Com muito planejamento financeiro e você consiga se segurar para não usar esse cartão lindo de 10 mil reais de limite. Então isso é muito importante, tá? Gestão emocional, tá? A gestão emocional, ela controla todas as outras coisas, né? Então isso é gigantesco, isso é muito importante. Mas quem nunca teve problema com cartão de crédito, que atire a primeira pedra. Então vamos lá. Como você usa o seu cartão de crédito? Isso aqui é uma sacada muito importante, tá? Como é que você usa o seu cartão de crédito? Limite ou renda? E Renan, como assim? Você quer começar a empreender? Você tem um sonho de começar a empreender? Você pode começar usando um cartão de crédito, por exemplo, com muito planejamento, com muito cuidado, preste atenção. Mas você pode, tá? Então, eu já vi diversos empresários que começaram, por exemplo, comprando R$500 de mercadoria no cartão.
né? E aqueles 500 já virou um índice de lucratividade muito grande. Então eles conseguem pagar o cartão e começar a partir de outras mercadorias, e vai avançando, e vai crescendo, e vai empreendendo, e vai crescendo. Então, se tudo aquilo que você tem é o limite do cartão, eu não vou dizer assim, não comece. Agora, comece com planejamento. Comece sabendo, conhecendo o mercado, sabendo onde você vai entrar. Mas o cartão de crédito ele pode ser uma ajuda dentro dos teus aspectos empresariais. Ele pode sim ser uma ajuda. Para uma compra de imobilizado, para uma compra de um equipamento, isso pode sim. Tá? Então isso é muito importante para que a gente possa crescer. Então vamos lá. Vamos ter uma consciência um pouquinho melhor. Eita, essa imagem é complicada. Isso aqui já pegou muita gente. Isso aqui já endividou muita gente, né? Mas não é o banco. O banco em si é inofensivo, claro, né? Claro que ele tem um poder de sugestão muito grande, mas a questão é o nosso controle. É como nós vamos... A questão não é o problema, mas é como nós estamos lidando com o problema. Como a gente está lidando com o problema? Como a gente está lidando com essa má gestão financeira, né? Que é um assunto que devia ser colocado nas escolas, porque todo mundo vai precisar lidar com dinheiro, da criança até do mais novo até o mais velho, todos vão precisar lidar com dinheiro. E muitas vezes na escola a gente não aprende sobre gestão financeira, a gente não aprende como usar o dinheiro de forma correta. Então isso é muito importante, tá? Então vamos lá. Consequências do endividamento pessoal e empresarial. Vamos lá. Elevação do estresse e da ansiedade, discussão entre marido e esposa. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Problema financeiro é o que acarreta o maior índice de divórcios hoje no mundo, não só no Brasil. Então, problema financeiro é complicado, é complicado. Já dizia um amigo meu, quer ter um problema no seu casamento, tem uma crise financeira, né? Porque é muito complicado, crise financeira dentro do meio do matrimônio, porque isso afeta muito o emocional, isso afeta muito o relacionamento, isso afeta muito a família, tá? É por isso que a gente precisa ter uma boa gestão financeira, para que haja saúde, para que haja o quê? Justamente o controle das necessidades, o controle dos desejos, tá? Baixa produtividade, isolamento, impulsividade, conflito familiar. Quantas e quantas pessoas eu conheço que ficam muitas vezes sem dormir porque estão endividados? Porque, sabe, gente, isso é muito complicado. O endividamento faz você perder o sono, faz você ficar de cabeça quente, como se diz, né? Faz você ficar, sabe, agoniado, você não consegue produzir, você não consegue, vícios, drogas. Então, assim, pessoalmente tem muita gente que vai recorrer a um escape. Você está com um problema financeiro, você está com um problema emocional, e isso já vai gerando outras coisas. O problema financeiro ele é complicado, o endividamento ele é complicado nesses aspectos, porque isso vai gerando, vai desencadeando outras coisas. Então é muito complicado, é muito difícil. Mas vamos lá. Então, insônia, vícios, bebidas, drogas, jogos, né? O que está acontecendo hoje no jogo do Tigrinho, né? No jogo, essas plataformas de cassino, o que está acontecendo é algo muito complicado para essa geração. Porque as pessoas muitas vezes tentam colocar na cabeça que elas vão ter sem trabalho. E eu quero te dizer uma coisa. Prosperidade segue alguns princípios. Renan, eu quero ser próspero, eu quero vencer na vida na área financeira. Você precisa trabalhar. O trabalho é um dos princípios para prosperar. O trabalho ele é justamente o maior fator da prosperidade. Você nunca vai ver alguém muito próspero, alguém muito bem sucedido, sem trabalho, sem esforço, sem suor. Né? É como diz Silvio Santos, 90%, né, 10% de inspiração e 90% de transpiração. Então, meu irmão, é trabalho, é trabalho, é trabalho. Então a gente precisa entender que a gente tem que suar, né? 10% de inspiração, 90% de transpiração, ou seja, é trabalho, é suor, é dedicação, tá? Então, muitas vezes, para que a gente possa evitar vícios, insônia, conflito, impulsividade, isolamento, a gente precisa ter justamente uma boa gestão. Então, essas são algumas consequências do endividamento. Já vi muitas pessoas acharem que vão vencer na vida jogando o jogo do Tigrinho, pegando esses caras que ficam fazendo promessas aí dentro das redes sociais, dizendo assim, venha pro meu curso, você vai ficar rico. Não, eu tô aqui te dando a real de um treinamento financeiro. Tá? Você precisa gerir suas finanças, você precisa se organizar.
E muitas vezes isso parte de um ponto de algo que é óbvio, que é o quê? Que é você pegar o papel e dizer assim, peraí, quanto eu ganho? Eu ganho X. Quanto eu tô gastando? Tô gastando 10X. Se eu ganho X e tô gastando 10X, tá errado. Aí você diz assim, Renan, isso é tão básico. É tão básico, é tão óbvio que nós não fazemos. É sério mesmo. É tão óbvio, é tão básico que nós não fazemos. Olha só que tragédia. Então, como é que a gente quer fazer aquela coisa toda, a gente quer crescer, a gente quer ir para níveis maiores, se o básico a gente está falhando? Então, para que a gente evite todas essas consequências, esses problemas, nós precisamos ter uma boa gestão. E uma boa gestão, ela passa desde conhecer, se conhecer, você precisa conhecer você mesmo, saber os seus limites, separar a necessidade do desejo, ter uma boa gestão, ter uma ferramenta bacana de gestão, seja um aplicativo, seja o Excel, anota teus gastos, cara. Anota teus gastos. Cada centavo. Comprei uma pastilha, anota lá. Tá? Isso é muito importante. Tá? Empresarial. Quais são as consequências do endividamento empresarial? Então, baixa autoestima, dificuldade de relacionamento, atrasos, falta ao trabalho, quebra da confiança, aumento de custos com saúde, enfim. Isso é de praxe, né? Então vamos lá. Segundo o levantamento do IBGE, apontou que o número de divórcios no Brasil aumentou 75% em 10 anos. E um dos fatores relatados foi o descontrole financeiro. Ou seja, isso tá lá no auge, né? Então o IBGE levantou que o índice de divórcio aumentou, queridos, nos últimos 10 anos 75%. É muito alto, é muito alto. A pesquisa do Serasa em 2022 revelou que 29% das separações acontecem por conta dos problemas financeiros. Olha só, 29% das separações acontecem por problemas financeiros. Então, muitas vezes a gente está com um problema, né, dentro de casa e a raiz são as finanças. Tá? Bora virar a chave? Né? Vamos virar a chave. Renan, o que você precisa fazer? Você precisa conhecer. Então, eu estou aqui indicando para você alguns livros simples e práticos para a gente começar a nossa gestão financeira, tá bom? Então tem muito livraço, Pai Rico, Pai Pobre, né? O Homem Mais Rico da Babilônia. Então tem alguns livros que são muito bons para a gestão financeira, tá? Então tem livraços, né? Livro de Tiago Nigro, do 1000 ao milhão, sem cortar o cafezinho. Esse livro ele é um pouquinho mais complexo no que diz respeito a investimento. Ele vai falar sobre alguns aspectos de investimento, ele vai falar sobre algumas é um livro mais avançado para quem tem um pouquinho mais de sensibilidade nesse aspecto, um pouquinho mais de conhecimento sobre bolsa de valores, investimento, essa coisa toda, tá bom? Mas eu aconselho você ler qualquer um dessa lista aqui que eu estou passando para você, que é fantástico, tá? Algumas plataformas de cursos práticos para começar, tá? Então a gente tem plataformas de curso, né? Então eu quero indicar aqui para você. Então a gente tem a Fundação Bradesco, tem o Sebrae, né? Nós temos a Fundação Getúlio Vargas, né? Nós temos o Educa Mais Brasil. Então todas essas ferramentas que eu tô passando aqui para vocês são ferramentas, galera, ferramentas gratuitas que podem disponibilizar muita coisa boa para você, tá? E eu não poderia deixar de puxar brasa para a minha sardinha, porque nós temos a plataforma de cursos e treinamentos da Impacto. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O que nós estamos montando aqui, né? Eu não podia deixar de justamente enfatizar esse projeto maravilhoso e incrível que nós estamos aqui disponibilizando. Gente, nós estamos disponibilizando meios de qualificação. Não só, queridos, algo assim que está distante de você, mas é o que está perto de você. Então, me permita dizer isso. Né? Nós queremos estar perto, nós queremos pegar na sua mão e te ensinar de verdade. Então, utilize essa plataforma. Fala comigo no privado, entra no nosso grupo do WhatsApp. Essa plataforma ela tem um único intuito, impactar a vida de pessoas que querem conhecimento. Tá? Então isso aqui é um pouquinho das nossas fotos de treinamentos, um pouquinho da nossa estrutura nos nossos cursos presenciais. Então fica ligado, meu irmão, fica ligado que isso é muito importante. Fica ligado. Oficinas de ideias, vamos lá. Que tal gerir a sua própria empresa? Você já parou para pensar nisso? Você já parou que você pode? Você já parou para pensar? Desculpa, gente. Você já parou para pensar que você pode ser um grande empresário? Você pode começar, você pode fazer, você pode ser. Só que para que a gente consiga replicar, né, o que muitos empresários grandes fazem dentro da nossa gestão empresarial, dentro da nossa gestão financeira, nós precisamos primeiro entender o equilíbrio disso dentro da nossa vida pessoal. Porque nós não vamos conseguir, de verdade, nós não vamos conseguir aplicar
todos esses conceitos que eu estou falando dentro da nossa empresa, se a gente não aplicar primeiro na nossa vida. Isso não vai funcionar para os outros, porque como é que eu quero abrir uma empresa para que eu consiga agregar na vida de outras pessoas, para que eu consiga gerir a minha empresa de forma saudável? Se na minha casa... Então, gente, justiça para ser boa começa onde? Começa de casa, né? Então, o juiz primeiro está na minha casa. Eu preciso aplicar essas ferramentas primeiro na minha casa. Então, eu preciso ter um controle financeiro dentro do meu lar, preciso ter um controle das minhas finanças pessoais, eu preciso gerir bem o meu cartão. Por quê? Porque senão, a bagunça que está financeira na minha casa, ela vai estar dentro da minha empresa. Porque o meu pessoal, ele vai refletir no empresarial, no profissional, tá? Então isso é muito importante. Então vamos começar. Então, você sabe o caminho para começar a gerir uma empresa? Primeiro, você precisa começar com uma ferramenta de gestão muito boa, tá? Então, contas a pagar, plano de contas, centro de custos, relatório financeiro, emissão de boletos e carnês, controle de fluxo de caixa. Então, você precisa de um sistema bom de gestão. Você precisa de um sistema bom de gestão, né? Controle de cheques, emissão de recibos, transferência entre contas, conciliação bancária. Então, você precisa saber qual é o melhor banco que se enquadra, né, dentro da necessidade da tua organização, da tua empresa. E você precisa de um bom sistema de gestão financeira para que você possa começar a gerir bem o teu negócio. Tá? Então, controle de receitas e despesas. Qual o objetivo? Identificar para onde está indo o dinheiro e onde é possível economizar. Então, hoje a gente tem ferramentas como, por exemplo, planilhas em Excel, o Google Sheets também, né? Modelos simplificados com categorias de gastos. Então, aplicativos. Nós temos hoje... Isso aqui serve não só para empresas, tá, gente? Isso aqui serve também... Isso aqui serve até, inclusive, mais para o pessoal. Por exemplo, o Mob, né? O Mobius, o Organize, os Minhas Economias, o Guia Bolso. Então, tudo isso são aplicativos que estão lá dentro da Apple Store, dentro da Play Store, para que você baixe e tudo isso seja muito eficaz para você. Então, ações práticas. Renan, o que é que eu posso fazer para melhorar? Meu amigo, anote tudo o que entra e sai, nem que seja R$1. Anote. Então, classificar gastos. Isso aqui, ó, gente, isso aqui são 2 dicas de ouro, viu? Primeiro, anote tudo. Segundo, classifique gastos entre essenciais, supérfluos e recorrentes. Tá? Então, você precisa classificar a tua despesa. Isso serve para tudo. Serve para nossa empresa, serve para nosso pessoal, serve para tudo, tá? Principais motivos da péssima gestão financeira. Falta de planejamento financeiro. Então a gente entra, eita, eu vou ser empresário, eu vou ser empreendedor, aí eu vou começar a vender roupa, aí eu vou e abro uma loja virtual dentro do Instagram, aí eu começo a vender roupa, daqui a pouco eu abro a minha loja física, aí daqui a pouco começo, 3 meses eu quebro. Por quê? Uma empresa, como diz um grande amigo meu, uma empresa ela não quebra por falta de dinheiro. Ela quebra por falta de gestão. Por quê? Porque se houvesse gestão, haveria dinheiro. Falta dinheiro porque faltou gestão. Então, se eu sei começar, se eu sei começar com planejamento, com estrutura, com conselho, né, buscando profissionais que me auxiliem, porque ninguém faz nada sozinho, né? Então, o endividamento descontrolado, uso excessivo de empréstimo, cheque especial, cartão corporativo sem planejamento, aí o negócio já foi por água abaixo, tá? Já foi por água abaixo, tá? Então isso aqui são dados reais, ó. Fechamento de empresas no Brasil cresce 25,7% em um ano, né? Brasil registra o fechamento de 854.150 empresas em 2024, ou seja, será que você nunca andou pelo centro da sua cidade, você viu, aluga-se, ponto para alugar, tal, por quê? O negócio está feio, né? Má gestão, crise, associada a uma crise que nós estamos vivendo a nível nacional. Então tudo isso vai ser levado em consideração. Então, boas práticas da gestão financeira empresarial. Primeiro, separar finanças pessoais das finanças empresariais. Isso é um erro clássico, né? Uma das coisas que a gente aprende dentro da contabilidade chama-se princípio da entidade. E o que é o princípio da entidade? É que nós precisamos separar o que é pessoal e o que é empresarial. Tá? Isso é muito importante. Estabelecer um prolabore fixo para o sócio, ter uma reserva de emergência para a empresa, antecipar e planejar o pagamento de tributos, revisar contratos com fornecedores regularmente, reduzir custos sem perder qualidade. Tudo isso, galera, são insights, boas práticas. Então eu preciso ter uma reserva, preciso revisar contratos com fornecedores regularmente, reduzir custos sem perder qualidade. Então tudo isso, atrelado a uma boa gestão emocional, vai fazer a diferença na tua vida, tá? Isso vai fazer uma diferença na tua vida empresarial. Então isso é muito importante. Estrutura básica de uma gestão financeira. Isso aqui é uma estrutura básica. Primeiro,
gasto de contas a pagar e contas a receber, tá? O controle disso, o controle, o cadastro, o controle mesmo disso, cadastrado dentro de um sistema financeiro muito bem eficiente. Conciliação bancária. O que é a conciliação bancária? Eu tenho um sistema onde eu faço o registro de todas as minhas despesas e receitas e dentro do fluxo da movimentação mensal eu vou confrontar aquilo que eu estou registrando dentro do meu sistema financeiro com aquilo que está dentro do extrato bancário. Então, justamente, isso é a conciliação. Renan, o que é, a grosso modo, bem básico mesmo, o que é a conciliação bancária? É o confronto de informações do meu sistema financeiro com o meu extrato bancário, tá? Então, eu vou confrontar essas informações, tá? E a contabilidade depois vai confrontar o financeiro. É justamente isso. O financeiro vai confrontar o banco e a contabilidade confronta o financeiro. E é justamente tudo isso. Para que no final tudo isso esteja muito bem amarrado, tudo isso esteja muito bem linkado e a engrenagem ela gire dentro de uma organização. Análise de indicadores financeiros, gestão de tributos e organizações fiscais. Então tudo isso é muito importante para uma estrutura de gestão financeira. E tudo isso você vai fazer dentro de um bom sistema financeiro. Tá certo? Registre todos os compromissos. Nome de fornecedor, valor, vencimento, categoria. Tem gente que tem muita preguiça de fazer isso, mas é importante, queridos. É importante. Negocie prazos com fornecedores. Tá? Centralize aprovações, defina quem aprova pagamentos, evite pagamentos fora de controle. Então, tudo isso. Gestão. Tudo isso é muito importante. Tá bom? Contas a receber. Você precisa ter um sistema que faça isso de uma forma muito eficaz, né? Então, tem um sistema de registro único, ou seja, planilha estruturada, ou um software, que é o que eu aconselho. Você precisa ter um software financeiro, né, com controle por cliente, data e valor. Isso evita, né, evita muito problema, tá certo? Então, isso é muito importante. Vamos lá. Sistemas que você pode estar usando, né? Renan, o que é um ERP? É um sistema de software que auxilia empresas a gerenciar e otimizar processos de negócios, integrando áreas como finanças, recursos humanos, né, produção e cadeia de suprimentos, proporcionando uma visão unificada. Ou seja, gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Sistema financeiro é vida. Nós precisamos ter um bom sistema financeiro que faça controle, que faça automação. E eu quero deixar aqui a grande ênfase do OMIE, que é um grande sistema financeiro, né? Eu costumo dizer que é a Ferrari. Eu sei que nem todo mundo tem condições de ter o OMIE, mas o OMIE é o que nós utilizamos hoje na Impacto Soluções Contábeis, né? Para gerir as nossas finanças muito bem fundamentada. Então o OMIE, ele nos ajuda em todos os processos de automação financeira, todos os processos de emissão de notas fiscais, em todos os processos de registro, de conciliação bancária, né? Onde a gente pega dentro do banco todo o extrato, joga para dentro do OMIE, faz o confronto de informações, já concilia, já fecha, a gente tem um processo de extração, importa para dentro do sistema contábil, ou seja, o OMIE, ele facilita a nossa vida. Então a gente tem controle de gastos a pagar, contas a pagar, melhor dizendo. Nós temos o controle de contas a pagar, de contas a receber, de fornecedores, de inadimplência. Nós temos o controle de tudo aquilo que rege, né, que faz parte do financeiro de uma organização. O OMIE é fantástico. Mas nós temos outros, nós temos o Conta Azul, nós temos o Nibo, nós temos outros programas que podem fazer parte da sua organização, tá? E é vida. Software financeiro faz parte da vida, da saúde financeira da tua organização, tá bom? Então vamos lá. Ferramentas de comunicação empresarial. Isso aqui precisa, né? WhatsApp, o e-mail e tal. Então tudo isso é muito importante, tá? A comunicação com os clientes, tá? Para que você possa ter uma boa gestão financeira, você precisa se comunicar com o cliente. Por quê? Porque o cliente é o nosso patrão. O cliente é quem nos paga, o cliente é quem faz o dinheiro cair na nossa conta. Então, comunicação com o cliente muito eficaz, tá certo? Então, isso é muito importante, tá? Vamos lá. Comportamentos que comprometem a gestão. Eu falei muito sobre isso, tá? Misturar contas pessoais e empresariais, falta de registro e controle de dados, ausência de metas, ignorar planejamento e não investir na capacitação e tecnologia. Ou seja, todos esses comportamentos vai comprometer tua gestão. Você quer ou não ser um bom gestor financeiro? Comece pelo teu pessoal. E quando você entrar para o teu empresarial, aplica esses princípios, aplica esses fundamentos, que isso vai ser muito importante para você. Tá certo? Então tem muita gente que não sabe aonde quer chegar. Eu quero te fazer essa pergunta. Aonde você quer chegar? Você quer chegar em algum lugar?
Você quer chegar? Então, você precisa ter um planejamento. Você precisa ter um planejamento, tá? Você precisa saber muito bem o teu ponto de partida, a tua linha de chegada, certo? Então vamos lá. Dúvidas! Chegou a hora das dúvidas. E o que é que você vai fazer com elas? Anota a dúvida no papel e coloca aqui nos comentários. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Foi muito bom estar com vocês. Isso aqui é só um treinamento. Isso aqui é só uma partícula de conhecimento do todo da gestão financeira, tá? O dinheiro ele está presente na nossa vida, mas eu quero dizer uma coisa para você. O dinheiro não é tudo. O dinheiro ele é o resultado do trabalho, tá? O processo ele é muito desafiador, mas o resultado é justamente aquilo que nós esperamos, que é estabilidade financeira, recurso, prosperidade. Mas para que a gente consiga chegar num resultado, a gente tem que semear, a gente tem que plantar. Ninguém come o fruto de uma árvore sem plantar a semente. Então eu e você, nós precisamos plantar a semente. Foi uma honra estar com você durante esse tempo aqui. Foi muito bom. Então já pega todo esse conteúdo, compartilha com os teus amigos, joga nos grupos do WhatsApp, joga nos grupos do WhatsApp da empresa, no WhatsApp da faculdade, no WhatsApp da família. Gente, quer aprender alguns insights, quer aprender algumas chaves para poder gerir? Aí você coloca lá, gente, ó, esse cara aqui falando algumas coisas. Então, gente, eu estou muito feliz de poder contribuir com uma partícula de conhecimento para vocês sobre o que é gestão financeira. Eu sei que tem muito mais coisas para falar, tanto do âmbito pessoal quanto do âmbito empresarial, mas fica aqui a minha dica e que você consiga verdadeiramente frutificar a tua vida financeira. Lembre-se, dinheiro é resultado e não o processo todo, né? Dinheiro é a cereja do bolo, mas não é o bolo. O bolo é trabalho, o bolo é todo o processo até chegar no resultado. O resultado é maravilhoso? É maravilhoso. Quem é que não quer ter uma vida estável financeiramente? É muito bom. Mas tudo isso precisa de trabalho, de dedicação, de suar, vestir a camisa e verdadeiramente correr e ir para cima. Nós temos muito trabalho. Fica na paz. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. E que você possa ter muita saúde financeira. Um abraço grande aqui desse seu instrutor. E o que você precisar, eu estou à disposição. Sugere curso. Vamos para cima. Tamo junto. Que Deus te abençoe. Sejam muito bem-vindos à Central de Treinamento Impacto e até o próximo vídeo, o próximo treinamento. Um abração!